Fala aí, Então, Elisa. pessoal, hoje eu tomei banho mais cedo, antes que todo mundo. Então as meninas estão tomando banho agora que já tá de noite. Daí para elas não saírem no frio, depois do banho eu vou fechar a água, porque tá tão frio. Vou desconectar a mangueira que tá congelando a água dentro da mangueira. Então eu me... É que eu já tava de pijama, então eu botei o sapato da Corina, a jaqueta do meu pai, luva, acho que também não é a minha, que tá grande. Minha. Pus um pano na cabeça, que é onde eu sinto mais frio, é na cabeça. Gorro. Um gorro, daí a touca da jaqueta. Só falta a lanterninha aqui, ó. Ai, não lembrar. Pronto. Vou lá. Nossa, ilumina mesmo aqui, ó. Alguns minutos depois. Nossa, que jaqueta quente. E aí? Não senti frio nenhum. Essa jaqueta dele é uma delícia, né? É Nossa. quentinha. Eu achei que ia passar frio, mas não passei nada de frio, só um pouco na perna. É que você Nossa, tá mas com... você apertou demais o amarelinho lá. Eu tive que soltar o de cima. O do filtro, você É. soltou? Tá bom. Eu acho que esdrunchou aquilo ali. Não, senão vaza. Hora de partir, já arrumamos tudo. Agora vamos em direção a Joliet, que é onde é o nosso próximo campground, o nosso próximo camping. E lá tava difícil de achar camping na região de Chicago, porque é inverno e tava tudo fechado, eles fecham, a maioria dos campos fecham. Esse daí vai estar aberto, mas não vai ter água e esgoto no site, no lugar, na vaga, porque pode congelar o encanamento deles. Então a gente tem que usar a água da caixa. Então a gente vai, enche num lugar que tem uma água com uma torneira aquecida, usa a caixa, depois vai, esvazia. Então agora esses dias a gente vai viver com menos água do que quando a gente está aqui conectado, que é tudo como se fosse uma casa mesmo. A gente parou na vaga ao contrário para poder encher de água aqui sem ter que pegar a mangueira grande, que dá trabalho para enrolar. Vamos ver se hoje vai dar para mostrar melhor aqui as lâmpadas, né, iluminação pública, que todas têm um bichinho diferente em cima, ó. Essa aqui tem um lobo e um castor, ó. Um guaxinim, uma raposa, um viadinho, um castor. Enfim, ó, tem um monte. Eu vou mostrar assim essa visão geral agora, porque fez muito frio e eu não quis sair do lado de fora para mostrar o campo e andar, pra mostrar para vocês. Tá vendo que a gente tá do lado do rio, aqui do lago. Então aqui é mais frio do que na cidade. Esse aqui é o rio Missouri. O rio Missouri deságua no rio Mississippi, eles se encontram e o rio Mississippi corta os Estados Unidos no meio, de norte a sul. É um rio muito importante para a história dos Estados Unidos, para a música também. Toda a música deles surgiu em volta desse rio, né? Então é um marco importante geográfico deles aqui, o rio Mississippi, que fica aqui também, passa aqui nessa região. Parada aqui no Loves para abastecer, nossa parada favorita. E aproveitei e comprei lâmpada porque nossa luz de ré aqui de freio parou de funcionar, queimou. Então vamos trocar agora. Olha lá, ó. 41 galões, 125 dólares. Meio tanque. Vamos lá. Acendeu aqui, ó. Acesa. Tudo certo! Parece que tá um dia lindo, sim, tá sol, mas tá gelado. Se você fica aqui fora, fica um vento, e o vento bem frio. Que vento fria! Trânsito até aqui no Middle West. Aqui um museuzinho de carro antigo, clássico. Country Classic Cars.
plaquinha de promoção. Acho que é uma loja. E eis o motivo do trânsito. Cobra. Gente, paramos aqui numa rastiária para dar uma descansada e almoçar, né? Comer alguma coisa, porque já são quase 4 horas da tarde e a gente ainda não almoçou. Estamos indo, né, para Chicago. E paramos aqui e tem um carro aqui que é um clássico, assim, dos anos, acho que 50, né? Que a gente sempre vê em filme e tal. Então eu tive que vir pegar o celular para filmar e mostrar para vocês, porque tá muito legal. Tá lindo? É um Buick, ó. Isso sim é viajar com estilo, hein? Quase 7 da noite, praticamente 0 graus aqui fora. Então, Corina está aqui dirigindo no escuro, de casaco, gorro e cobertor, porque o motor do carro não está dando conta de esquentar. Tá tão frio lá fora que o ar que está batendo, entrando no motor, esfria tudo, que a ventilação aqui que a gente tem está no máximo do calor. E nem assim, né, Corina? Está no máximo do calor, mesmo assim está frio. Olha, ainda tem mais 37 minutos pra gente chegar lá no campo. Pós-live, já tomei banho, a Lia também já tomou banho. E a gente tá comendo uma sopinha. Ó, isso aqui é um creme de ervilha com bacon. E aí, mames, ficou bom? Muito bom. Aqui tem um ovo ali, um ovo aqui. Aquele ovo lá é pro cachorro. Já tem sal? Já. Muito bom, Corina. Elisa gosta de sopa de ervilha, Elisa? Eu não gostava muito, agora eu gosto. Eu achava feia e ruim. Mas é que vocês não sei, elas faziam uma muito grossa, assim, que virava, parecia um cimento. Nossa, Elisa. É verdade. Não ficava tão bem batida, eu acho. O papai gostava de sopa grossa. Bom, Quando a sopa era rala, ele colocava farofa. Bom, eu gosto. Lembra? De uma sopa com suco. Não gosto de sopa água. Mas essa da ervilha ficava... É que ela vai secando. E aí não era aqui que era o sal, caramba. ela vai secando e um ovinho cozido. Pros humanos, tem um pro cachorro. A Bibi tá ali, ó, com a Lia. E ela come só a gema, a Bibi. Você dá meio ovo cozido assim, ela come a gema só. A Lola tá lá no quarto. Ela levanta a cabeça. Tá respondido. A mamãe tava respondendo comentários. Oi pessoal, tudo bom? Hoje é dia de show e a gente tá num camping aqui a 1 hora mais ou menos de Chicago, porque foi o mais próximo que a gente conseguiu. E esse camping aqui, como já está fazendo frio, fechou a água das vagas, então a gente tem que vir abastecer aqui na frente. E por causa disso a gente resolveu vir tomar banho hoje aqui no banheiro deles. E aí eu vou aproveitar, vou mostrar o banheiro e vou mostrar o camping pra vocês darem uma espiadinha. Mamãe tá ali, ó, como vocês podem ver, é um banheiro bem grandinho, com um espelhão. E ó, um belo do chuveiro, tem 2. Aí tem esse banco aqui na frente pra você deixar suas coisas. Tem até aqui uma bancadinha aqui pra você secar cabelo, fazer maquiagem, o que quiser. Um banquinho e tudo mais. Vamos espiar aqui fora agora, no frio.
de fora aqui. Aí pra vaga que não tem o esgoto, tem que vir aqui. A nossa felizmente tem. Mas a água todo mundo tem que vir pegar aqui na frente do escritório e do banheiro, que tá bem aqui. O escritório que tá ali. Nós somos muitas, né? Pra tomar banho a água não dura muito. Então a gente achou melhor vir tomar banho aqui. O banheiro tava em ordem, quentinho. Foi uma boa decisão. Aí ó, aqui bastante rua de pedrinha, né? De terra. Mas tem bastante área gramada. E aqui tem um pessoal que eu acho que fica mais tempo. Tipo esse trailer aqui, ó. Que tá até com uma decoração de outono. De Dia das Graças. E o interessante é que vocês vão ver que alguns trailers, motorhome, que esse pessoal que fica mais parado, como aquele ali também, aí eles colocam em volta desses trailers, né, que ficam mais parados, essas placas de isopor ou de isolante térmico, que é para manter a temperatura, não entrar vento frio, e aí o aquecedor fica mais eficiente, você não gasta tanto gás, porque senão é assim, ó, que nem esse aqui é aberto, e aí, quando você fecha, não entra ar frio por baixo. Então é uma maneira fácil de você tornar o aquecimento mais eficiente. E a nossa vaga tá bem aqui, ó. Bom, agora eu vou lá comer alguma coisinha, porque daqui a pouco a gente tem que sair. E ó, a nossa vista aqui é da estrada. Ó, a estrada bem ali. Vamos lá. Na estrada, chegando em Chicago, acho que mais uma meia hora a gente chega lá no teatro, onde a gente vai tocar no Instituto Cervantes, que é um instituto que existe no mundo inteiro para divulgar a cultura latina, a cultura espanhola. Daqui meia hora a gente está chegando lá e por enquanto eu vou deixar vocês aí com as imagens da estrada. Já descarregamos, agora estamos esperando só a parte do som ficar pronta pra gente poder fazer a passagem. Já tô meio vestida, ainda faltam alguns detalhes, não é? Mas eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês o teatro que a gente vai tocar hoje, que fica aqui no Instituto Cervantes em Chicago. Vamos lá. Começando aqui, aquela portinha ali dá acesso ao camarim e aqui a gente tem acesso ao teatro. Ó, é um teatro de um tamanho legal. Estamos terminando ali as coisas do som. Vamos agora aqui dar uma espiadinha na área do camarim. Essa porta aqui vai ficar fechada, que é um banheiro. Vamos ver se tem alguém aqui. Tá liberado, ó, não tem nada demais. É um banheirinho. A gente trouxe as coisas aqui. Esse aqui é o camarim A. Pelo visto tem um B também, mas aqui tá fechado. E que dá aqui, ó, pro fundo do palco. Essa é a visão mais ou menos que a gente tem, ó. E vamos ver aqui se podemos entrar. Olha, esse é o camarim. A Elisa tá ali botando mais uma roupinha. E é isso aí, pessoal. Agora é só esperar o som aqui ficar pronto pra gente fazer a passagem, que mais tarde tem show. Estamos prestes a entrar. Preparada? Preparada.
saímos do show e fizemos uma parada aqui na nossa casa de shows favorita dos Estados Unidos, que é a Jazz Showcase aqui em Chicago. Vou virar aqui para vocês verem esse palco, que tem vários vídeos nossos aqui do canal. A gente passou aqui para dar um beijinho no Wendy, que é o dono aqui da casa, matar a saudade. Agora a gente vai conversar mais um pouquinho e pegar a estrada, mas ficamos felizes de ver que a casa continua linda. Ah, thank you. O artista. Ele é responsável. E para manter a minha fama, ele pediu um drink para experimentar aqui que chama Aviation. Vamos ver. A gente esse ano nem gravou nada, você acredita, seu Pacheco? Ficamos meio desanimados pra gravar. Mas se Deus quiser, nós vamos voltar a fazer gravação. Se você não gravar, sim, claro. Não pode deixar, não. Mas a gente continua tocando aqui o Peralta. É sucesso, onde Todo mundo gosta do Peralta. Como é que seu pai Mr. É Pacheco. ótimo. Mr. Pacheco. Mr. Pacheco. Tá bom. E o cavaquinho? A última vez que a gente viu o senhor, você tava com o cavaquinho novo do Buraro. É muito bom o cavaquinho. Nossa. Você não tocou mais com o velho? É porque eu quase nunca toco, né? Você não tem tocado com o seu grupo? Tinha um grupo aí que tocava com o senhor, né? Mas agora os que não pararam aposentaram. Eu continuo. Sou teimoso. E o senhor parou de fumar mesmo de vez, seu Pacheco? Larguei, olha, um milagre. Não acreditava que eu ia conseguir parar de fumar. Eu também não acreditava que o senhor ia parar. Ó, a Corina quer dar oi também. Oi aqui. Oi, seu Pacheco. Oi, filha. Tudo E bem? aí? Parei o carro aqui um pouco. Fazendo foto do outro lado do continente lá do planeta lá. Olha lá, ó. Aê! Oi, pessoal! Nessa tarde aqui de vento e frio em Chicago. Não tá tão frio, mas pra gente tá, né? O problema é o vento. A gente resolveu vir fazer um passeio aqui com a Lola e a Bibi, que é o River Walk, ou seja, a caminhada do rio, pelo rio. Porque eles fizeram um calçamento, né, aqui em volta da margem do rio, dos dois lados, para você caminhar. Tem uns passeios de barco que a gente tinha visto na internet que só funcionam durante o verão. Então a gente chegou aqui, realmente tem umas empresas que estão fechadas, mas a gente viu umas que estão com o barco, que estão funcionando. A gente só não sabe muito bem como é que funciona, quanto custa. E considerando o estacionamento, deve ser meio carinho, viu? Mas vamos aproveitar aqui a caminhada a pé, que tá bem bonita, apesar do clima, né? Tá um dia bonito, a vista é maravilhosa.
e é grátis. Então vamos lá que eu vou levar vocês. O carro passa aqui em cima, gente. Fizemos uma paradinha aqui no Whole Foods, que é um supermercado, tem no país inteiro. Bem careiro. Bem careiro. O apelido deles é Whole Paycheck, ou seja, o cheque do seu salário inteiro, porque estão muito caro. Mas eles têm um buffet, assim, tipo restaurante por quilo, e aí eles têm sopa, ó. Esse potinho de sopa aqui foi R$4,99. Então a gente parou aqui para comer um pouquinho e achamos essa soda italiana aqui de manga com maracujá, frutas tropicais, por $3. Então hoje vamos comer fora. Estamos gastando. Ó, eu peguei uma sopa de cogumelo com esse negocinho aqui, que eu não sei muito bem o que que é. E aí tem também... O que mais que você pegou aí, Cô? Temos o minestrone de cogumelo. E essa aqui é uma sopa que eles chamam de casamento. Italiana. Então ela tem umas almôndeguinhas, ó. Museu do Sorvete. Olha que bonita essa vista aqui. Vamos lá no café da Nutella? Vamos! Ah, e o nenê tá com frio, eu dei meu lencinho pro nenê. Corina. Nossa, mas tá cheio de cadeira aqui fora. Gente, tá lotado. Gente, olha o estado da criatura. Acabamos de desistir. Tá com uma fila enorme, tá muito frio. E a gente detesta ficar em fila em lugar cheio. Não tem nada pior que isso. Então nós andamos aqui 15 minutos para vir até aqui e desistimos. Tô fora, ficar em fila não é pra gente não. Bibi, é você aí, Bibi? Eu quero ver, eu quero sair. Paramos aqui na Fannie Mae. O que será, né? Premium Chocolate. Desde 1920. Corina não resistiu. Aí ela pegou um bombom de rum. Vamos ver. O de amêndoa é muito bom. De amêndoa é tipo um monte de amêndoa picadinhas assim, ó. É. Com chocolate. É o bom. famoso chocolinho. Agora esse aqui de rum.
Vamos ver. Também é bem bom. Bom. Mas eu gosto mais de amêndoa, porque eu gosto de coisa crocante. É muito bom, mas a bolacha da Copenhague ainda é imbatível. Se você não conhece, vai lá, bolacha de rum, cookie de rum. Chocolate muito bom. Eu pedi um mocha, que é um café com leite espumadinho assim. Normalmente vem chocolate, achei que ia vir chocolate. Aqui não, veio um xarope de baunilha, um xarope italiano de baunilha. Muito bom também. Bibi já está odiando esse passeio. Já? Há muito tempo. Eu dei meu lenço, dei meu gorro, tá tudo aqui dentro pra deixar ela mais quentinha. A Lola tá com medo de andar na ponte. Ela vai abaixando, né, Lola? Que bonito, hein? Tá dizendo ali que o jornal foi fundado em 1847 e que essa construção, essa torre, é de 1925. E é inspirado, ou uma réplica, do castelo de Edimburgo, na Escócia. Muito legal. Ó. Gente, não tem lixo. Eu tô carregando isso aqui no meio de um latão. Como que não tem lixo nesse chão? Nossa, limpíssima a cidade, ó. A cidade é limpíssima. Tá todo mundo andando aqui no centro. Você vê que não tem ninguém preocupado, assim, andando com medo, sabe? Que a gente ouviu dizer que Chicago é mais violenta, é uma cidade mais difícil. Mas acho que essa área aqui é tranquila. A gente gosta muito de cidades que tem água. Então aqui tem o lago, né, o rio, e faz parte da arquitetura, da paisagem da cidade. Eu não entendo muito bem por que, por exemplo, Porto Feliz, da onde a gente veio, né? Tem o rio Tietê, um baita de um rio maravilhoso. A gente construiu a cidade de costas para o rio. A população não tem acesso a esse rio, não faz parte do dia a dia, da paisagem. Ele está escondidinho. É a mesma coisa se você for pensar nas marginais em São Paulo, né? Que era para ser uma área ali, desse para a população aproveitar, fazer caminhada, fazer corrida. E virou uma via expressa, não tem nada assim de bonito, né? Para ser uma coisa atrativa. E o ser humano gosta de coisa bonita e precisa ver coisa bonita, faz bem. Olha os canteiros aqui, gente. Então é muito legal, é muito prazeroso você vir passear num lugar desse e morar aqui também. Quem tem a possibilidade, porque deve ser caríssimo morar aqui nesse centro, mas é muito bonito. Essa aqui era uma das lojas preferidas do Papai Dudu. Então a gente não pode deixar de parar. E ela já tá toda decorada pro Natal. Ó só. Gente, ó aqui o presentinho de Natal, ó. Um carrinho de golfe. Não, esse aqui não. Esse aqui é caminhonetinha. Entrando. Gente, ó que legal. Eles fazem o cenário da loja como se fosse uma casa. Gente, olha essa pinha aqui, ó. Pinha de verdade. Agora vamos entrar aqui, vamos passar na catraca. A lareira também é de verdade, o fogo tá aceso.
Vamos espiar. Mofada de bagre. Essas meinhas aqui o papai Dudu adorava pro frio, porque elas são bem grossas, bem quentinhas. Mas subiram, hein? Não era caro assim. Olha essas meias aqui, ó, de Natal. Eles têm roupa muito boa. Olha esse coletinho, gente. Forradinho com flanela, grosso. Isso aqui não passa vento. Gente, olha que legal aqui, ó. No meio da loja, eles fazem um cenário aqui, ó. Tem até uma cachoeira, gente. E eu acho que é um urso de verdade, empalhado, né? Na área dos pescadores, gente. Olha só um pouco. O pessoal aí que gosta de pescar. Não termina. A quantidade de vara de pesca, isca, linha de nylon, cabo de aço. Olha, tô andando, eu não fui até o final, vocês viram ali. Ó, não acaba. A cestinha, que clássico. Isso aqui é tudo isca. Artificial, né, gente? Paraíso das lanternas. A nossa família tem mania com lanterna. Olha que pequenininha. 3 lanternas, R$19,97. Olha essa daqui, ó. 6 por 10. Aqui a gente gosta de oferta. Agora, aquela de cabeça que eu comprei. Olha quanta mochila. Aqui cadeado. Vem, Lola. Ai, eu adoro essas coisas 16. colapsáveis. Eu acho o máximo. Ah, isso aqui é bem legal. Acho o máximo. Nossa, isso é legal mesmo. Você pode abrir. Bem legal, né? Quanto custa isso? Desidratadores, gente. E tem muita coisa, como eles caçam. Que nem aqui, ó, tem moedor de carne e aqui fatiador. Como eles caçam muito veado, ó, aqui, ó, os pacotinhos pra você selar e congelar. Eles caçam, né? Então moe a carne, eles fazem muita linguiça. E aí aqui já vende tudo. Vende a roupa, vende a arma. Arma não sei, né? Vende a roupa, vende ferramenta e já vende o negócio pra você cozinhar. Vende até o kit de tempero, olha só. Pra você fazer. Os saquinhos pra quem faz linguiça, tá vendo? Já vende tudo. Isso aqui é defumador. Isso aqui é algum moedor também. Misturador. Acho que é misturador. Isso aqui é para prensar e sair a linguiça também. E um super fatiador. Então, para quem cozinha, né, e que faz esse tipo de coisa, não necessariamente quem caça, mas quem faz linguiça, salsicha, salame, coisa defumada, aqui também é um bom lugar. Eu mesmo fiz com a mamãe aí no Brasil, em Jumirim. A gente fez um curso onde nós aprendemos a fazer linguiça, fazer salame, vários pesos de carne defumada, tipo lombo. Então você poder vir aqui numa loja e comprar um defumador por 200, né? 200, 300 dinheiros, vamos pensar que é o dinheiro que eles ganham aqui. Então, sem fazer a conversão, é muito legal. E você ter essa opção de equipamento é espetacular. Para o pessoal que gosta aqui de fazer churrasco, olha a quantidade de churrasqueira. Inclusive essa pequenininha aqui, ó. Dá para carregar no motorhome essa, hein? Nós tivemos um muito parecido com esse aqui quando nós éramos crianças. Tinha o
mercantil e o lampião, encheu um pratinho, alguma coisa. Não tinha o fogãozinho. Era um kit menor, mas a gente teve quando era pequena. E aqui, ó, tem muita coisa pra criança brincar que já tá acampando. E aqui eu achei legal porque a gente teve Lego, né? A casinha de bloco de madeira. E aqui eles também têm esses aqui, que são os troncos, para você fazer a cabaninha, construir assim, bem no estilo. Gente, olha isso aqui, que espetáculo. Eu acho que o papai teve uma coisa muito parecida quando ele era criança. Olha, você constrói. Desde 1913. Que espetáculo de brinquedo. O dele era alguma coisa de mecânica. Um nome mecânica alguma coisa. Ah, e olha aqui, ó. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Aí você vem e constrói. Não é legal? Aí você vem aqui. Bota a janelinha. Aqui deve ter uma pecinha menor pra botar no cantinho. Olha, muito legal. Caiu a janela lá, eu já vi que não sou boa construtora. Aqui não cabe. Teria que ser aqui mesmo. Acho que é aqui, né, gente? Legal, né? Bom dia, pessoal, tudo bom? Para vocês verem aqui que as coisas não são fáceis quando a gente tem que fechar o motorhome e sair, vou mostrar como é que tá a maloca aqui. Corina, que tá resfriada. E a nossa maloca. Agora, aqui em nossa defesa, tá essa bagunça toda, que não é normal, porque chegou uma caixa lá do Brasil com moletom e camiseta de manga comprida para a loja. Aí a gente não sabe aonde pôr, então a gente estava tentando organizar aqui, achar a melhor maneira possível, só que nós não conseguimos terminar. E nesse meio tempo também a gente acabou tirando roupa de verão do armário, que estão nesses sacos brancos, e a gente precisa agora de um tempinho para conseguir organizar isso lá embaixo nos porta-malas. Só que hoje não vai dar tempo, que a gente tem que sair daqui 1h, são 10, a gente tem que sair daqui às 11. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa caminha que a gente dorme, né, uma de nós. Aí eu vou tirar toda a roupa de cama, vou botar essas caixas de moletom e de camiseta, eu vou botar aqui em cima, para daí quando a gente chegar lá em Indiana, a gente vai ter mais um tempinho livre, aí eu conseguir reorganizar os porta-malas para equilibrar o peso, né, que não pode ficar um porta-mala muito mais pesado que o outro, e para ficar fácil também, né, a hora que precisar pegar, não ser aquela luta. Então vamos lá. E aí, gostou do vlog? Então conta pra mim aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vlog e na próxima quinta-feira numa live. Beijão pra vocês e um feliz ano novo!